O mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo em uma região plana. Ó, pessoal, isso aqui parece uma informação que não vai utilizar, né? Mas a gente vai utilizar, vamos revisar alguma coisa aqui. Olha só, nós temos um mastro de bandeira aqui que está perpendicular ao solo. Ao solo é essa parte aqui, né? Esse meio marrom clarinho. Isso aqui é um plano. É como se fosse uma folha de papel que está assim na tela. Não tá assim, ó, galera, não tá assim, tá assim. Nós temos que imaginar, a gente tem que olhar para essa imagem aí e conseguir ver que tá em 3D, tá saindo para fora da tela. Então por isso que ela é meio tortinha, assim, ó. Isso aqui é como se fosse uma folha de papel, opa, peraí, uma folha de papel retangular mesmo assim, que foi colocada de ladinho assim para ficar em 3D. Devido aos fortes ventos, 3 cabos de aço de mesmo comprimento serão instalados para dar sustentação ao mastro. Então a gente tem, ó, esse cabo aqui, que eu pintei de preto, esse cabo verde e esse cabo azul. São os 3 cabos que vão segurar o mastro da bandeira. E vejam, eles possuem o mesmo comprimento. Mas quando a gente olha nesse desenho aqui, parece que eles estão com comprimentos diferentes, não é? É que, na verdade, galera, esse cabo verde aqui, ó, ele tá saindo da tela, tá indo em direção a vocês. E esse cabo azul aqui, ó, ele tá entrando na tela. Então tá meio que em 3D isso aqui, tá em perspectiva. Assim como o plano a gente tá vendo aqui em 3D, ó, esse cara aqui tá o ponto onde o mastro entra na terra. E esse ponto onde prende o cabo tá mais perto de vocês do que o ponto do mastro aqui. Beleza? Então são os 3 cabos que têm o mesmo tamanho. Esse cabo preto aqui, ó, ele é o único que está no plano da tela. Os outros estão ou para dentro, o azul, ou para fora, o verde. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado. Por que ele disse isso aqui, ó? Porque o cabo de aço, quando a gente prende na vida real, ele fica como, ó, galera? Ele fica meio abauloado assim, ó. Ele ficaria meio torto. É claro que não ficaria tão torto quanto eu desenhei, mas só para ter uma ideia, né? O cabo não consegue ficar perfeitamente esticado. Mas aqui na questão, nós vamos considerar que ele está perfeitamente esticado, porque foi dito no enunciado. Ia ser muito mais difícil calcular qualquer coisa aqui se fosse abauloado. Então, uma das extremidades do cabo fica no ponto papa. O que é o ponto papa? É esse aqui, ó. Os 3 cabos serão ligados aqui, que é um ponto do mastro, e esse ponto está a uma altura H do solo. Esse ponto, ó, uma altura H. E vejam que a altura é exatamente o comprimento desse pedaço aqui do nosso mastro. Está perpendicular ao chão, o mastro, né? Então o mastro acompanha a altura, porque a altura é perpendicular ao chão. Legal, então eu sei que isso aqui mede H metros. E a outra extremidade do cabo, seria essa aqui para esse cabo aqui, vai estar num ponto do chão, como mostra a figura. Então nós temos esse cabo azul aqui, que nós vamos utilizá-lo, porque os outros estão ou para dentro da tela ou para fora, fica mais difícil de trabalhar com eles. Eu vou trabalhar então só com esse cabo aqui, ó, porque daí eu tenho esse triângulo retângulo, olha aqui, um triângulo retângulo, hipotenusa, né? E eu consigo trabalhar com ele bonitinho na tela. Os outros ficariam mais difíceis. Então vejam que os cabos de aço formam um ângulo alfa com o plano do chão. Então o chão está aqui, ângulo alfa, aqui é o ângulo alfa, aqui é o ângulo alfa, são os mesmos ângulo alfa aqui, ó, ângulos alfa. Só que no desenho parecem diferentes, porque esse aqui está para trás da tela e esse aqui está para frente. Esse aqui está na tela só, né? Então fica mais fácil de trabalhar com esse cara. Daí, por medida de segurança, existem apenas 3 opções de instalação desses cabos. A opção 1, 2, 3, que muda a altura em que nós iremos colocar os cabos aqui em cima e o ângulo que o cabo forma com a horizontal. Então nós vamos ter que ver as 3 opções. A opção que nós iremos escolher é aquela em que a medida dos cabos é a menor possível. Então vejam só, nós temos aqui os cabos, com cada uma dessas opções nós teremos um comprimento X diferente. Daí nós temos que ver qual que é o menor, porque é isso que a questão pergunta, ó. Qual a medida dos cabos? A medida dos cabos é a menor dentre essas 3 aqui.
Então, para fazer o cálculo, a gente vai ter que dividir em 3 cálculos. Tem que calcular cada um e ver qual o menor. Então, eu vou botar os 3 cálculos aqui já para a gente acelerar um pouquinho nossa resolução. Na opção número 1, esse traço aqui, que representa a altura, vale 11, na 2 vale 12 e na 3 vale 18. E o ângulo 30, 45 e 60. Agora que eu já coloquei os valores, basta a gente calcular o valor de cada um dos x's aqui, que é o comprimento do cabo. O que for menor vai ser a resposta. Vamos começar com esse cara, ó. Vejam, eu tenho um triângulo retângulo em que eu quero descobrir a hipotenusa e eu tenho um cateto e o ângulo aqui assim. Pessoal, essa aqui é a situação perfeita para aplicar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Lembra disso aqui, ó? O SOHCAHTOA. Aqui nós temos as 3 relações trigonométricas no triângulo retângulo: seno, cosseno e tangente. E como se calcula? Ó, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu tenho que descobrir qual dessas 3 fórmulas eu vou aplicar nesse triângulo. E isso é uma pergunta que geral me faz. A galera vem e pergunta: pô, professor, eu nunca sei se eu devo usar seno, cosseno ou tangente. Eu uso qualquer um e vejo se dá certo. E daí, se não dá, eu vou para o outro. Mas eu nunca consigo acertar de cara qual que é o que eu devo usar. Mas é fácil, galera, é fácil, olha só. Para saber qual dos 3 nós iremos utilizar aqui, nós devemos olhar para a nossa situação aqui e devemos identificar. Bom, esse aqui é o nosso ângulo. Tendo esse ângulo, quais as outras informações que eu tenho? Eu tenho o cateto oposto. Olha aqui, ó, o cateto adjacente é aquele que está grudado no ângulo. Eu tenho o cateto oposto. E eu tenho também a hipotenusa. Na verdade, eu não tenho, eu quero descobrir. Então, ela está envolvida na questão também. Então, como só tem cateto oposto e hipotenusa, eu vou lá no mnemônico e vejo, ó, cateto oposto e hipotenusa não é cosseno. Oposto e hipotenusa não é tangente. Oposto e hipotenusa é o seno. Então, eu vou usar o seno de 30 graus, que é o cateto oposto, que é 11, dividido pela hipotenusa, que é x. Então, sabendo o valor do seno de 30, a gente encontra o valor de x. Galera, eu vou fazer esse cálculo aqui, mas tem uma maneira muito mais rápida de calcular o valor de x aqui assim. E eu vou fazer para vocês das 2 formas para ficar mais claro aqui. Vamos lá, desse jeito aqui eu tenho que fazer aquela tabelinha aqui do lado para descobrir qual é o valor do seno de 60. Essa tabela vai nos dizer qual é o seno, qual é o cosseno de cada um dos ângulos mais famosos, os ângulos mais notáveis, que a gente chama de ângulos notáveis, 30, 45, 60. São exatamente os ângulos envolvidos aqui. Daí, então, para achar o seno e o cosseno, eu coloco 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz de todo mundo, olha aqui, ó, raiz de 1 é 1, então não preciso escrever. Raiz de 2 não é exato, então eu preciso botar. Raiz de 3 também. Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1 não precisa. Depois que colocou a raiz aqui para todo mundo, divide por 2 todo mundo. Agora sim, a tabela está completa. Eu quero seno de 30. Seno de 30 é 1/2. Então, 1/2 é igual a 11 sobre x. Efetua a multiplicação cruzada, vou descobrir, ó, 1 vezes x é x, 2 vezes 11 é 22 metros. Está aqui o valor de x para a opção número 1. Agora, qual que é a maneira rápida da gente fazer isso aqui, sem precisar fazer esses cálculos? É o seguinte, ó, galera. Quando eu tenho um triângulo retângulo em que um dos ângulos é 30, eu sei que o outro vale 60. É ou não é? Porque a soma desses dois tem que dar 90, né? Mais esse 90 vai dar 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então eu já sei que esse aqui é o triângulo chamado de triângulo egípcio.
Sempre que aparece o triângulo egípcio, galera, tem uma maneira mais fácil da gente calcular as suas medidas. A gente faz da seguinte forma, ó. Eu pego o triângulo egípcio no ponto onde tem o ângulo de 60 graus, não é aqui no 30, é no 60. Nesse pontinho, eu rebato ele para o outro lado, para o lado oposto. Ó. Não rebato ele para cá, eu rebato ele para cá. Porque olha o que vai aparecer, ó. Vai ficar meio poluído o meu desenho aqui, ó, mas vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu vou rebater os 60 graus para cá, ele vai aparecer aqui. Deixa eu fazer o seguinte, ó, vou trazer esse triângulo para cá. Rebati o ângulo de 60 graus para cá, logo esse 11 vai rebater para cá também, logo esse 30 vai rebater para cá, vai virar 30 também. O que apareceu aqui, ó? Vou pintar de roxo em volta, ó. O que apareceu aqui? Um triângulo equilátero. Ah, professor, como assim equilátero? Esse lado aqui é bem maior que os outros. Sim, o desenho não está correto, mas vejam, ó, tem 60 graus aqui, 60 aqui e 60 aqui. Então é um triângulo equilátero. Então, se é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Esse lado aqui mede quanto? Mede 22 metros. Ó, daqui até aqui, 11 mais 11 é 22. Então, esse lado também mede 22 e esse lado também mede 22. Logo, x vale 22. Vejam que eu demorei um pouquinho para explicar para vocês, mas na hora da prova isso sai de cabeça. Eu rebato na minha cabeça, vejo que é um triângulo equilátero e que esse lado aqui, ó, vai ser exatamente o dobro desse. Porque eu vou rebater, vai virar o dobro, o lado do triângulo é 11 metros. E dá para a gente fazer sempre que tem o triângulo egípcio. Quer ver, ó? Aqui tem o triângulo egípcio de novo, então vamos para a opção 3. Dá para aplicar de novo o triângulo egípcio, ó. Aqui é 60, então esse aqui é 30. Ó, o triângulo egípcio, 30, 60 e 90. Daí eu pego no ponto dos 60 graus e rebato para o outro lado. Rebati, ó. Daí, repito aqui assim, vai aparecer os 60 graus aqui assim. Esse x é o próprio lado do triângulo equilátero, ó. Tudo isso aqui vale x. E se eu precisar, esse cara aqui vale metade, vale x sobre 2. Bom, mas qual a medida que eu tenho do triângulo? Eu tenho essa daqui, ó. E essa medida 18 não é exatamente a altura do triângulo equilátero? E eu sei que a altura do triângulo equilátero é calculada por lado raiz de 3 sobre 2. Vai demorar um pouco mais do que esse, mas ainda é mais rápido do que aplicar todo o seno aqui assim. Porque a fórmula da altura do triângulo equilátero é algo que a gente sabe. Então olha aqui, ó, a altura é 18. Então boto 18 aqui assim. O lado é o x que a gente quer descobrir. Ó, agora que eu sei o valor de x. Vamos lá, ó, joga esse 2 que está dividindo para o outro lado multiplicando. 2 vezes 18 vai dar 36. Esse raiz de 3 que está multiplicando, joga para o outro lado dividindo, vai ficar a raiz de 3. Isso é igual a x. Vou botar aqui atrás, ó, x é igual a isso. Agora, para racionalizar esse denominador, porque vejam aqui, ó, nas respostas está tudo racionalizado. Então eu tenho que racionalizar como? Multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. Vamos lá, ó. Embaixo vai dar, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então eu tenho 36 dividido por 3 é 12. E o raiz de 3 permanece aqui. Então acabei de descobrir o valor de x na opção 3. Agora eu vou para a opção 2. Deixa eu botar mais para cá, ó. Então, para calcular o x aqui, eu posso aplicar o seno também, porque eu tenho seno de 45. Mas também tem manha para calcular esse x aqui, galera. Olha só, quando for um triângulo retângulo com um dos ângulos valendo 45, é porque o outro vale 45 também, ó. Já que a soma tem que dar 180, já tem 90 aqui, tem que ter 90 aqui também. Se já tem metade de 90 aqui, vai ter a outra metade aqui em cima. Então esse triângulo retângulo, além de ser retângulo, ele é isósceles. Tem dois lados iguais, os catetos são iguais. Então, se aqui é 12, aqui é 12 também. E daí, o que eu faço com essa informação? Eu fecho um quadrado aqui, ó. Aqui vai ser 12, aqui vai ser 12 também. Porque aqui é 90 graus, ó. Aqui é 12, aqui vai ser 12 também. Então, isso é um quadrado, galera. Todos os lados iguais. E o x vale nada mais, nada menos do que a diagonal do quadrado. E sendo a diagonal do quadrado, eu posso aplicar a fórmula da diagonal do quadrado, que é o quê?
é lado raiz de 2. A diagonal é lado raiz de 2. E o lado mede 12. Então, meto um 12 aqui e pronto. Acabou o cálculo do x nesse cara aqui assim. Isso aqui tudo na hora da prova, pessoal, é 2 piscar de olhos. Eu olhei para isso aqui, pum, lado raiz de 2. Eu olhei para isso aqui, pum, altura do triângulo equilátero. Olhei para isso aqui, pum, é o dobro, 22. Todos os cálculos muito rápidos na hora da prova, usando essa manha. Fazendo o seno vai demorar um pouquinho mais. Beleza, agora o nosso objetivo é encontrar qual dos 3 valores que nós achamos aqui, ó, é o menor. Daí algumas pessoas podem ter feito assim, eu decorei que raiz de 2 é 1,4, eu decorei que a raiz de 3 é 1,7, efetuei as multiplicações e vi qual que era o menor e marquei a resposta. Tá certo, professor? Tá certo. Pô, mas é demorado, né? Então eu não vou fazer assim. Tem maneira de fazer mais rápido, que é normalmente o que o Enem quer. O Enem não queria que vocês efetuassem a multiplicação aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso comparar de 2 em 2. Por quê? Se eu quero o menor de todos, eu comparo, por exemplo, esses 2, daí eu já elimino o maior, porque eu quero o menor, né? Eu elimino o maior dentre esses 2. Vamos lá, ó. Aqui tem uma manha que é a seguinte. Vejam que eu tenho o mesmo número 12 multiplicando nos 2 números que eu quero comparar. Quando acontece isso, eu posso ignorar o número que está multiplicando, que é igual nos 2. E daí comparo só o outro número. Quer ver? Ó, vou fazer um exemplo aqui com vocês, fora da questão, só para a gente ficar mais claro nesse tópico aí. Ó. Eu tenho 27 vezes 11 e 27 vezes 16. Eu quero saber qual desses 2 resultados é o maior ou o menor, não interessa. Bom, eu não preciso efetuar a multiplicação. Eu sei que o 16 é maior que o 11. Então, o 16 vai continuar sendo o maior quando eu multiplicar pelo mesmo número 27. Então, esse cara que era o maior antes vai continuar sendo o maior depois. E esse aqui que era o menor antes vai continuar sendo o menor depois. Então, é só eu comparar aqui, ó, o raiz de 2 e o raiz de 3. O que for maior é maior e o que for menor é menor. Galera, sempre que nós tivermos raiz de um número aqui dentro, quanto maior for esse número, maior é a raiz desse número também. Então, já que o 3 é maior que o 2, raiz de 3 é maior que raiz de 2, portanto, 12 raiz de 3 é maior do que 12 raiz de 2, eu posso cancelar, já não é mais a resposta aqui, ó. 12 raiz de 3 não é mais a resposta. Agora, eu tenho que comparar esses 2 aqui. Professor, mas esses 2 não dá para fazer essa manha. Não dá para fazer essa manha, mas dá para a gente fazer outra manha. Que é a seguinte, ó. Se eu quero saber se o 22 ou o 12 raiz de 2 é maior, sem colocar o valor da raiz de 2 aqui, porque nem todo mundo decora, eu penso da seguinte forma, ó. Esses 2 números aqui são números maiores do que 1. Sempre que isso acontece, eu posso dizer que se o número elevado ao quadrado for maior que outro número elevado ao quadrado, o número interno é maior também. Como assim, professor? Olha só, eu vou elevar ao quadrado os 2 e vou comparar depois ao elevar ao quadrado, porque daí a raiz morre. Olha aqui, ó, 22 ao quadrado dá 484. 12 raiz de 2 ao quadrado é uma multiplicação, né? Pego 12, eleva ao quadrado, dá 144, e a raiz de 2 ao quadrado dá 2, 144 vezes 2 dá 288. Como o 484 é maior que o 288, então o 22 é maior que o 12 raiz de 2. E eu só posso fazer essa comparação quando os números forem maiores do que 1. Todos os 2 números. Daí aqui, então, eu vou fazer essa comparação. Eu já sei que o 22 é um número maior, eu quero o menor, elimino o 22, fiquei, então, com o menor de todos, é esse aqui. Gabarito letra Charlie.